Ó, tu diz? Agora vai até melhor, hein? Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Está ali entre Gênesis e Apocalipse. Facinho para achar. Romanos 8, 31. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, hein? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será Contra nós. Amém? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora o versículo está lido. Deixa eu só me apresentar para aqueles que não me conhecem. Porque meu nome é Edson, sou o pastor Edson da Rosa. A gente também tem um ministério em casa também. Nós temos uma sala lá. Hoje nós já estamos fazendo culto para umas 25, 30 pessoas agora. A gente ganhou uma família que estava na frente e a família tem pessoas, irmão. 30% da igreja é só aquela família. A gente tem que ficar orando por eles sempre. E eles são venezuelanos. Nós ajudamos eles. E eles ontem estavam lá no culto. E a irmã já está louvando também, porque eles eram já cristãos. Então, Deus vai enviando as pessoas que a gente menos espera. Eu sou formado em teologia, sou pós-graduado em teologia. Fui professor da faculdade de teologia aqui de Itajaí durante muito tempo. E pregava nas igrejas por muito tempo. Todos os dias quase tinha um lugar para pregar. E pregava. E depois dando aula na faculdade, pregando. Até que eu tive uma grande perda. Eu perdi uma filha de 19 anos. E aquilo deu um baque, assim. Eu nunca culpei a Deus. Eu nunca falei nada contra o Senhor. Mas eu orei e falei, Senhor, dá um tempo. Deixa eu parar um pouco para eu respirar. E nesse processo foram 7 anos. E as coisas foram mudando. Deus foi mudando a vida de muitas formas. E veio muitas coisas e muitas tragédias. Se eu contar o testemunho, é muito triste. Eu brinco, né? Mas falando sério, eu estava contando o testemunho, perguntando para os mendigos que estavam passando lá na frente de casa o que tinha acontecido na vida deles. E eles começaram a contar e depois eles assim, e na tua? Quando eu comecei a contar, eles falaram assim, para. Não dá para aguentar isso daí não. Né? No mesmo ano, eu perco a minha filha no ano, a minha mãe no outro e a minha avó no mesmo. Isso em um ano, 3 pessoas próximas. Passou tudo. Deus mudou tudo. Aí a gente ficou e começou uma nova vida. Aquela vida ficou, começamos uma nova vida e tivemos um filho. Eu e a Bruna, nós tivemos um filho, o Daniel. O Daniel, ele é esse que quase não é agitado ali, o loirinho aqui, o crespinho. O Daniel, um dia eu cheguei em casa e eu olhei para ele estava muito branco. Aí eu falei para a Bruna, vamos levar no hospital porque deve ser bronquite, que está atacando de novo, ou está com anemia, alguma coisa. E quando ele chega, eu deixo ela no hospital, volto para casa, e daqui a pouco ela não me liga a noite toda, e não me liga, 6 horas da manhã ela me liga, e diz que ele fez um exame de sangue e ele estava diagnosticado com câncer. Ele estava com leucemia, estava com câncer no sangue, e era um estado bem grave já. Ele foi levado às pressas para o Pequeno Anjo e ali começou a nossa luta. Isso numa quarta-feira pela manhã. Quando eu recebi a notícia, vocês imaginam, eu já sei a dor de perder um filho. E quando se fala a palavra câncer, eu também conheço porque foi a doença que a minha mãe morreu. Então eu sei o que era aquilo que eu ia passar novamente. E nós começamos aquela luta, ele já vai direto para a UTI, porque segundo os médicos ele não deveria estar nem respirando, de tão forte que o câncer tinha pego.
Assim a gente começou, eu vou para a internet, vou para o meu Instagram e falo assim, preciso da ajuda de todo mundo, preciso orações. Porque o câncer não tem dinheiro, não tem nada que tu possa fazer. É só Deus que pode curar. Na quarta-feira a gente começa a orar, ele faz mais um exame, toma uma bolsa de sangue, e essa bolsa de sangue ela é contaminada com o câncer. Em 4 horas o sangue já tinha se acabado de novo. Na quinta-feira, na sexta-feira, ele consegue a transferência para o Hospital do Câncer em Blumenau, Hospital Santo Antônio. Ele já ia para começar a quimioterapia na terça-feira. E todo mundo orando, e eu orando, e buscando, orando. Já tinha ido na Casa Biel, já tinha feito a minha inscrição, que é uma casa que ajuda as crianças com câncer. Isso no sábado de manhã, a transferência dele para que ele fosse para Blumenau para começar a quimioterapia na terça. Chega sábado de manhã, eu saio de casa correndo, vou lá ver, que a Bruna falou assim, vamos sair 7 horas. Eu chego lá, a ambulância tá para sair, eu paro a ambulância, abro a porta e falo para ela assim, ó, calma, ainda tem até Blumenau. Jesus pode curar ele até Blumenau. E ele foi para Blumenau e eu fiquei aqui esperando para ver se eu ia poder entrar, porque como era UTI, não pode ficar muitas pessoas. Quando chegou em Blumenau, tinha sido feito aqui 5 exames, todos eles deram, já que não tinha o que fazer. Quando chegou em Blumenau, o médico resolveu fazer mais um exame de sangue. Ele disse, vou fazer só porque está com acesso, já vamos fazer o sangue. 4 horas depois ele volta, olha para a Bruna e pergunta, não sei o que vocês estão fazendo aqui. Não tem mais nada no sangue dele. Glória a Deus. Aí a Bruna disse, mas como não tem? Mas vocês chamaram? Eu falei assim, não, foi eu que chamei. E não vem para esse hospital quem não tem a certeza que é câncer, porque é uma vaga muito difícil de encontrar no hospital. E ele fala assim, só que eu não vou liberar vocês não, porque eu não estou entendendo isso, eu não sei o que é isso. Aí eu corro, vou para Blumenau, converso com ele, converso com o médico e falo para ele, o que aconteceu? O antibiótico que ele tomou poderia ter curado ele? Ele falou, não, o antibiótico é só para ele não morrer. De tão grave que era. Mas segunda-feira eu vou fazer o exame novamente. E aí nós vamos fazer o exame de sangue de novo e vamos fazer a coleta da medula. Aí eu estou trabalhando, a Bruna lá, chega às 8 horas, ela liga, eu pergunto, e daí, já fizeram o exame? Ela falou assim, ó, o de sangue ele fez na madrugada. Tá, e agora? Vamos fazer quando outro? Ele falou assim, não, eu estou de alta. Pode vir buscar nós aqui, porque o médico liberou já. E ele estava curado. Voltamos na quinta-feira novamente para Blumenau. Aí ele estava ainda maluco com aquilo que ele não entendia o que estava acontecendo. Aí foram fazer o exame da medula dele para tirar. Aí bota esse bichinho para dormir. Não tinha anestésico que dê jeito. E fala assim, olha, vamos colocar ele no centro cirúrgico, botar a máscara, ele vai ficar umas 2 horas apagado, porque lá não tem jeito. Diz a médica que foi só o tempo de tirar a agulha e ele, ó, abriu o olho e saiu andando do centro cirúrgico e foi para casa. E ele foi curado para a honra e glória do Senhor Jesus em 4 dias. Então Deus é conosco. Se nós nos posicionarmos e ficarmos na posição certa, Deus é conosco. E agindo Deus, ninguém impedirá. Deus me deu um texto para eu falar nessa noite. E eu fiquei até assim, porque eu estava estudando todo o Novo Testamento de domingo passado até esse. Eu falei, a palavra só pode sair do Novo Testamento, porque é isso que eu estou estudando. E Deus deu outro texto. Então vocês abram comigo. Esse aqui foi o primeiro. Agora vamos abrir em Números. Números, capítulo 22. Balaque e Balaão. Tudo a ver. Eu também pensei na mesma coisa. Pensei, o que tem a ver, meu Deus? Mas vamos lá. Mas ele disse que tem muito a ver. Muito. E se Deus fala que tem muito a ver, eu só obedeço, irmão. Se Deus manda eu falar, eu só falo. Se Deus manda ir para cá, eu vou para cá. Se Deus manda ir para lá, para lá. Se é para fazer tal número de coisas, é tal número, não é uma a mais nem uma a menos. É só aquilo que Deus manda. O texto está falando, para quem não conhece,
de um profeta. Balaão, ele era um profeta. Ele era conhecido como um profeta. Ele era um profeta e foi chamado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Ele era um profeta conhecido, porque diz os textos que eles conheciam ele, porque se ele abençoasse, seria abençoado, e se ele amaldiçoasse, seria amaldiçoado. Então ele tinha um poder com ele, que foi dado a ele, uma unção que ele tinha, que ele era considerado um profeta, e nós vamos ver no decorrer do texto que ele conversa diretamente com Deus. Aleluia. Esse profeta, ele consegue conversar com Deus. Ele fala diretamente a Deus. E o que ele abençoa era abençoado. O que ele amaldiçoa era amaldiçoado. Então, meu Deus, o que tem de errado nesse homem? O que ele faz? O que está acontecendo na vida desse homem? Que a Bíblia vai falar lá em Apocalipse 2, na igreja, que essa doutrina de Balaão estava infestando a igreja, e essa doutrina de Balaão era tão forte que no decorrer da história, ela veio derrubando muitos homens de Deus, fechando muitas igrejas. E até os dias de hoje, a doutrina de Balaão está dentro das igrejas. A pessoa parece de Deus, ela tem conhecimento de Deus, ela opera milagres e maravilhas, ela fala em língua estranha, ela está no meio do povo, prega para muita gente, porém, como disse Jesus, andava com nós, mas não era dos nossos. Como disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E Balaão era conhecido com esse poder. E diz o texto que ele é chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E ele vai até conversar com ele, manda mensageiros para conversar com ele, e chegando lá ele diz assim, calma, eu vou consultar ao Senhor, e se o Senhor, o que ele falar, eu vou fazer. E assim ele faz, ele consulta o Senhor, e o Senhor fala com ele, e diz que não adianta, não dá. A resposta inicial de Balaão é, apesar da oferta, Balaão, a consulta de Deus é instruída a não amaldiçoar o povo de Israel. Ele foi a oferta balançou ele, porque Balaão tinha um probleminha com ele. Ele ganhava um dinheiro por fora para profetizar. Ele já era conhecido por fazer esse tipo de coisa. Era aquele profeta que recebeu de graça, mas de graça ele não dá. É aquele pregador que ele tem um preço fixo para pregar. É o cantor que tem um cachê certo, senão ele não vai. Se não tiver um hotelzinho para deixar o cachorro dele, ele também não vai. Essa era a doutrina de Balaão. Parece que é hoje, não parece? Parece que está acontecendo nos dias de hoje também. E Balaão, a princípio, ele fala, olha, não vou. Volta os mensageiros. Balaque manda homens mais poderosos, homens mais conhecidos, e fazem uma nova proposta para Balaão. E Deus já tinha falado que ele não ia. Porém, veio uma nova proposta. Mas Balaão ficou balançado porque era muita coisa. Eu vou dar mais uma consultada. Vai que Deus mudou de opinião. Né? Vai que ele mudou de opinião. Ele vai e consulta. E fala com o Senhor. E o Senhor fala para ele que ele não deve ir. Mas já que tu queres ir, vai. Mas saiba de uma coisa. Tudo que tu vai falar lá é o que eu te mandar.
Não vai ter outra. Ele não perdeu tempo, irmão. Ele pegou o seu jumento, pegou os seus ajudantes e ele foi. Ele falou, pelo menos o cachê está garantido. Eu vou conseguir. E Balaão pega a sua mão, o seu jumento, e ele vai no caminho. Mas aí quando a gente olha para essa história, a gente fala assim, tá, mas Deus falou que não, aí depois ele falou que vai, e mesmo assim ele não queria que fosse. Vamos tentar exemplificar. Quem tem filho vai entender. Quem não tem vai entender também porque já fez. Você está lá fora fazendo alguma arte. A sua mãe manda você entrar. Aí você diz, deixa eu ir lá de novo. Ela diz assim, não, não vai mais. Ah, mas aí daqui a pouco tu volta. Deixa eu ir lá. Vai. Então vai lá, vai. Vai e tu vai ver o que vai acontecer. Foi mais ou menos isso que Deus fez com o Balaão. Tá bom, tu queres ir? Vai. Mas não vai acontecer dessa forma. Aí acontece uma história, que essa que eu quero detalhar mais. Que Balaão começa na sua caminhada. Porém, no versículo aí, capítulo 22, e versículo de número 21 e diante, tem a famosa história da jumenta e de Balaão. Só não pode usar esse texto para falar assim, ó, se até a jumenta falou, por que eu não posso falar? Está errado. Ela não pregou nada, ela só falou da própria vida dela. Então não era um pregador. Então se você acha que não precisa ler, que não precisa estudar, que não precisa orar, que não precisa buscar conhecimento, se você usava esse texto, acabou. Porque ela não pregou nada, ela só falou da vida dela. Então falar da vida dela e da vida dos outros, todo mundo é bom. Não precisa nem estudar muito. Isso, versículo 21, assim, ó, então Balaão levantou-se pela manhã, guardou a sua jumenta, partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Como é que está escrito ali na sua Bíblia o anjo do Senhor? Está em letra minúscula? Está falando que era um anjo do Senhor? Não, está falando que era o, e está em letra maiúscula. O anjo do Senhor. Isso, na teologia, a gente conhece como... Fugiu a palavra. Aparecimento de Cristo antes da sua vinda como carne. O anjo do Senhor é uma teofania. É como Deus se apresentava antes. E quando tem na Bíblia o anjo do Senhor, é Jesus antes de encarnar. Quando diz que é um anjo do Senhor, aí é um anjo. Um dos anjos. É uma cristofania também. Alguns conhecem como teofania, outro cristofania. Então, Jesus está na história. Aí as pessoas vão perguntar, mas aí Jesus nem tinha vindo ainda, nem tinha nascido ainda. Irmão, João disse, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Desde o início, Jesus já estava ali. E durante todo o Antigo Testamento, você vai ver aparições de Cristo antes da sua encarnação. Da sua encarnação. Não tem nada a ver com reencarnação. É encarnação. O verbo se fez carne. Ora, vamos lá. Montado na... E acendeu-se a ira do Senhor, no 22 ainda, porque ele se foi e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo para o campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Ele tentou passar, e o anjo do Senhor estava ali com a espada já na mão. Balaão estava tão corrompido com as outras coisas, que ele já não tinha mais uma visão de Deus. A jumenta viu o anjo do Senhor, e ele não via mais. Todas as vezes que você começa a pender mais para o lado do pecado,
Você começa a pender mais para a sua carne. Você começa a não ver mais Jesus. E você começa a se afastar. E você fica num nível menor do que um animal. Você perde toda a sua vontade de servir ao Senhor. Quanto mais você se afasta do Senhor, mais você vai morrendo. Mais você se afasta do Deus Altíssimo. E Balaão, mesmo sendo um profeta, mesmo sendo conhecido, mesmo fazendo muitas coisas, ele não conseguia mais ver o Senhor. E ele tenta andar mais um pouco. E ele vai por outro caminho. Ele já tinha batido na jumenta. Vai por outro caminho. E ele aparece de novo o anjo do Senhor. E Balaão é imprensado. E ele desce. E ele, a jumenta não vai de jeito nenhum. E ele não consegue ver o Senhor ainda. E ele bate nela de novo. Ele vai tentar pela terceira vez. O caminho já era mais difícil ainda. Porque conforme você vai confrontando o Senhor, o caminho vai apertando. Conforme você vai indo, o caminho estava tranquilo no começo, só estava ali, ó. Diz as Escrituras que o caminho era aqui. Tinha espaço, estava largo ainda, estava de boa. O segundo caminho já estava mais estreito. E no terceiro caminho, olha assim, olha, ou só se tu visse para o lado de cá, tu morria. Se tu fosse para o outro lado, tu morria também. Então Deus te dá oportunidades de você abandonar todas essas coisas. Deus te dá as oportunidades. Você não pode falar que você não teve a chance de fazer algo que desagradasse a Deus, porque Deus te dá a oportunidade de não fazer. Só que Ele vai te apertando. E nesse último, a jumenta não tinha para onde escapar, porque o caminho não dava essa opção. Ela deita. E ele bate nela de novo. E aí acontece um milagre. Acontece um milagre. Diz a Bíblia que o Senhor... 26, olha lá. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar bem estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou cair debaixo de Balaão, acendeu a sua ira, espancou a jumenta com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta. Você já pensou, irmão? Se você está em casa e o pecado é tão grande, o teu cachorro vira para ti e fala: ei, ei, o que tu tá fazendo comigo? Ia dar alguma coisa. Mas você vê que para Balaão, tranquilo, trocou uma ideia com a jumenta ali de boa. Essa jumenta era muito próxima dele. Ele conhecia essa jumenta muito bem. Diz assim: e qual disse a Balaão? Que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta. Assim, de boa. Eu tenho um cachorro lá em casa, o Sheik. Se ele virar para mim e falar, irmão, eu não sei qual é a reação. Ainda bem que também eu espanquei ele também, né? Então eu estou de boa com ele. Por que zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria? Replicou a jumenta. A Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. A jumenta falou: olha, nunca fiz isso, alguma coisa está acontecendo, não tá vendo? Tu não está vendo aquele homem ali de branco, ali com uma espada na mão? Tu não está vendo? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desmanhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Aleluia. Agora, só para enfatizar, né? Quando eu falei ali, o anjo do Senhor, ele era Jesus naquele momento ali, antes de ser, que quando abriu os olhos de Balaão, que ele viu que era o anjo do Senhor, ele corre e
se prostra. E a gente não vê esse anjo falando, ei, levanta. Porque anjo não recebe adoração. Mas o anjo do Senhor, Jesus Cristo, é o que deve ser adorado. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Quando você entende que você é um adorador em espírito e em verdade, é que você, tudo que faz para a honra e glória do Senhor. Você se dedica sempre a fazer o melhor para Deus. Se você acha que vai pegar o violão aqui só porque você é bom de violão e vai fazer chover, não vai. Quem faz chover é Deus. Se você pensa que vai pegar o microfone porque fez um curso, porque fez uma faculdade, porque fez alguma coisa muito brilhante, vai chegar aqui, vai dar um monte de céu e vai descer, agora Deus não vai, porque só desce quando Deus quer. Aleluia. Ele e por ele são todas as coisas. Mesmo esse profeta que estava corrompido, ele tem que se prostrar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que nós estamos vendo hoje não é isso. Hoje nós estamos vendo profetas, pregadores, pastores, cantores, com o nariz mais empinado, achando que são a quarta pessoa da Trindade. Eles falam e é a verdade. E eles são operadores de engano. Eles são operadores de erro. Eles estão indo nessa doutrina de Balaão, a qual ensinavam em troca de alguma coisa. E aí Balaão ainda não para. Ele continua. E quando ele continua, ele vai com o rei, e o rei fala assim, agora vai lá, amaldiçoa o povo de Israel. E ele pega e faz sacrifício, e manda fazer altares, e manda coisa, faz isso. E na hora de falar, não sai nada. Só sai bênção. Mas Balaque não se conforma. Mas eu te chamei para amaldiçoar o povo. Aí ele pega, vai em outro lugar. Vem cá, aqui só dá para ver uma beirada. Pelo menos aquela parte do povo. Vai, amaldiçoa. E Balaão vai falar de novo. E dá-lhe bênção no povo de Israel novamente. E a terceira vez, ele já nem lança mais a bênção, porque já está tão abençoado o povo. Balaque já estava doido. E não consegue amaldiçoar o povo de Israel. Então aqui fica uma lição muito grande para nós. Não importa o que falam de nós. Não importa a palavra lançada sobre nós. Não importa se estão batendo um tambor lá no centro de Macumba para nós. Não importa se estão falando mal. Não importa se estão lançando maldição sobre a tua vida. Porque quando tu estiver no centro da vontade do Senhor, ferramenta alguma prosperará para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Hoje tem crente, irmão, e eu não entendo. Agora vai começar a atacar o ex agora. Até agora tá me fazendo de bonzinho. Tem crente hoje que tem medo que a pessoa vai fazer. Porque fizeram um trabalho para mim de macumba. Não, 3 meses de igreja lá em casa já deixaram lá no portão. Já tinha um trabalho. 3 meses que a gente está fazendo culto. Já tinha um trabalho lá. Eu olhei, mas tá pobre a macumba. Ou não tinha um franguinho, não tinha farofa, não tinha nada. Era só umas areias de cemitério, umas coisas. Eu não vou sair daqui e ir lá brigar com eles. Eu não vou sair daqui e vou lá confrontá-los. Porque não é essa a minha função. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que fazer macumba para quem está no centro da vontade do Senhor é perda de tempo. Pode tocar, irmão. E hoje está faltando muito. É ousadia de pregar a palavra de Deus, de louvar ao Senhor e de ter uma vida reta. E as pessoas, aqueles que estão pregando a verdade, têm medo de falar, porque tem os famosinhos que, se aquele lá falou, aquilo vale. O problema é deles. Aleluia, glória.
Se Deus te deu autoridade, pode ser aqui nessa igreja, pode ser numa igreja com 100 pessoas, pode ser numa igreja com 1000 pessoas, pode ter o que for, pode ser com uma pessoa. Se Deus te deu autoridade, use a autoridade que Deus te deu. Use a proteção que Deus te deu. Glória a Deus. Use. Seja ousado. Mas também fique no centro da vontade de Deus. Não fique como Balaão, indo para lá, fala com o Senhor e para cá fazendo outra coisa. Nós estamos nos últimos dias. E eu creio nisso muito. Muito. Se nós formos pegar as cartas das igrejas que está lá em Apocalipse, e nós formos ligar com a história, nós estamos na última igreja. Laodiceia. Até parece que fala das igrejas que a gente vê hoje. Eis que diz que rico sou, não sinto falta de nada. Tem igreja que não sente falta de nada, meu irmão. Não sente falta de nada material. Não sente falta de uma cadeira. Coloca um telão de LED gigante, daqui a 2 meses troca o telão e coloca outro. Mas também no final desse texto lá de Laodiceia está falando, eis que estou à porta e bato. Jesus não estava lá dentro. Cuidado com aquilo que estão falando para você e você está engolindo. A cada dia vai ficar mais difícil. Porque há anos atrás era fácil, mais fácil enganar o povo. Mas hoje tem uma coisa chamada internet. Tu escorregou, tu é pego. Tu acha que tu tá lá num lugar, aqui ninguém tá me vendo. Tem alguém filmando, postando, daqui a pouco aparece. Nós estamos vivendo o Salmo 139, que a irmã leu, aqui agora, feito pelos homens. Porque no Salmo 139 diz, que eu vou no mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu estou lá no outro lado, lá tu estás. Hoje nem precisa se esforçar muito. Porque se o irmão está lá naquele lado, tem alguém vendo ele. Se tem outro lá, tem alguém vendo ele. E nada fica no oculto. Porque Deus mostra todas as coisas. Glória a Deus. O cair é do homem. O homem pode cair, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Eu posso vir aqui e errar. Eu só não posso errar com culpa de vir sair de casa, vir aqui programado para falar uma mentira, como era Balaão. E hoje nós vamos ver muitas dessas pessoas que estão dentro dessa igreja, nessa teologia liberal que tem hoje em dia, que agora a palavra de Deus já não é mais a palavra de Deus, a Bíblia já não é mais o livro correto, e eles começam a colocar um monte de defeito, e começam a colocar um monte de coisa, e tem gente caminhando a passos largos para o inferno, porque são cegos guiando cegos. Balaão, mesmo sabendo do seu final, mesmo sabendo que ele estava errado, mesmo sabendo que ele não ia ver o Senhor, que ele ia pagar por aquilo que ele fez, mesmo assim ele continuou no erro. Errar, você vai errar, eu vou errar, todos iremos errar. Mas permanecer no erro é uma opção sua. Porque Deus levantou homens para te ajudar. Levantou pastores para te ajudar. Levantou pastores para te socorrer na hora que precisa. Irmão para estar do teu lado. Para a gente lutar como igreja de Cristo. Para a gente ser uma igreja só em Cristo. Eu agradeço todos os dias por ter conhecido esses pastores que aqui, o pastor que está aqui de você, o pastor André, a pastora, todos, porque nós não temos esse negócio de que, é a placa tal, é a placa tal, e quem está seguindo junto ali,